É muito triste essa notícia que eu vou trazer para vocês a partir de agora, porque depois da decisão de Lula nas últimas 24 horas em relação a Bolsonaro, o que fez o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Se humilhou, tá, gente? Mas de que forma, Ronaldo? Pois é, ele procurou o Alexandre de Moraes e fez um pedido que realmente me deixou, sabe, de boca aberta, porque vocês sabem que o Bolsonaro sempre foi muito durão, né? Nunca quis realmente se humilhar. Mas agora a situação é completamente diferente e o Bolsonaro não tem outra alternativa e a única opção dele realmente é fazer o que ele fez após procurar aí o Alexandre de Moraes, tá bom, gente? Vocês vão entender exatamente o que está acontecendo e por que o Bolsonaro se rebaixou tanto em relação a ter que procurar o Alexandre de Moraes. E não só isso, tá, gente? O Bolsonaro está sentindo muita falta de um contato religioso dentro da cela da penitenciária ali, da Polícia Federal, onde ele está hospedado, tá? Pois é, ele pediu uma assistência religiosa, ele quer ter contato com pastores, enfim, pessoas que possam levar ali uma palavra de Deus ao coração dele, tá? Vocês vão entender exatamente o que está acontecendo, essa decisão do Lula e também a decisão de Jair Bolsonaro de procurar Alexandre de Moraes e se humilhar em frente a esse homem, né, que para alguns tem feito muita maldade ao ex-presidente. São notícias muito importantes a partir de agora, mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, mais de 195 milhões de visualizações. Bem, gente, sem perder muito tempo, né? Vamos direto a Brasília, no Distrito Federal, onde Bolsonaro segue preso na cela da penitenciária da Polícia Federal. E olha o que aconteceu agora, gente. Bolsonaro, né, sempre durão, né, com as palavras firmes e fortes, só que não tem alternativa. Agora, a única coisa que ele tem que fazer é se humilhar aos pés de Alexandre de Moraes, e foi o que ele fez, tá, gente, nas últimas horas. O Bolsonaro, ele pediu autorização a Moraes para reduzir a pena da trama golpista lendo livros. Regra permite reduzir 4 dias de pena a cada livro lido e avaliado. Bem, máximo é de 48 dias por ano. Pedido ainda será analisado por Moraes e o Distrito Federal adota lista específica de livros que ele pode ler. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, pediu autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, para que ele participe do programa de remissão de pena pela leitura. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe. Na prática, o programa permite o abatimento de 4 dias de pena para cada obra lida e avaliada, conforme regras do sistema prisional. O pedido ainda será analisado pelo ministro. Em dezembro, Moraes autorizou o general Paulo Sérgio Nogueira, apontado como integrante do chamado núcleo crucial da trama golpista, a trabalhar, ler livros e fazer cursos para reduzir a pena de 19 anos. No Distrito Federal, o sistema penitenciário tem uma lista específica de livros que podem ser lidos e resenhados para a redução da pena. Bem, gente, uma lista enorme de livros que o Bolsonaro pode ler, né? Eu acredito que o Alexandre de Moraes vai ter piedade de Bolsonaro e vai permitir que ele participe desse programa, né? A previsão de usar o trabalho e os estudos para reduzir a pena foi incluída na Lei de Execuções Penais em 2011 e vale para todos os presos em regime fechado ou semiaberto do país, mas exige autorização da Justiça para cada detento. Além de cortar o tempo total da punição, as atividades agilizam a progressão para o regime semiaberto e a concessão de liberdade condicional. Bem, tomara que dê tudo certo aí para o ex-presidente e que ele consiga aí o que ele espera, né, que é reduzir a pena e poder sair logo, né, estar ao lado da família. Agora, gente, a defesa do Bolsonaro também pediu a Moraes assistência religiosa na prisão. A defesa de Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes também para que o ex-presidente tenha assistência religiosa na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso.
Bolsonaro recebia acompanhamento espiritual semanal quando estava em prisão domiciliar, afirma a defesa. Segundo os advogados, não houve qualquer registro de incidente, prejuízo institucional ou perturbação da ordem pública quando havia oração na casa do ex-presidente. Agora, o ex-presidente pede assistência religiosa de 2 políticos. São eles o ex-deputado federal e bispo Robson Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra, e o deputado distrital e pastor Tiago Manzoni, do PL. E tomara que ele consiga, né, gente? É sempre bom termos aí um contato com Deus. Agora, Lula. O Lula tomou uma decisão e vocês sabem muito bem que tem a ver com a dosimetria, aquela lei que os deputados e senadores votaram para tentar reduzir a pena daqueles que participaram de 8 de janeiro, né? Incluindo o Bolsonaro. E o Lula, gente, ele fez um gesto político, mas limitará esforço para manter o veto. O governo trabalhará para manter decisão, mas sem resgatar relação com cúpula do Congresso. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai trabalhar para manter o veto ao projeto de redução de pena aos envolvidos no 8 de janeiro e na trama golpista, mas estabelece um limite para esse esforço no Congresso Nacional. A ordem, segundo líderes ouvidos pela CNN Brasil, é não esgarçar a relação com a cúpula do Legislativo. Lula fez questão de vetar o projeto durante o ato realizado na última quinta-feira em Brasília, em memória dos ataques às sedes dos 3 poderes, mas a decisão, como informou a CNN, já estava precificada nos círculos próximos aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os 2 chefes do Legislativo já haviam, inclusive, sinalizado ao Palácio do Planalto que não estariam presentes no evento. A oposição também deixou claro que vai trabalhar pela derrubada do veto. Uma vez confirmada a derrubada, partidos da base de Lula devem se encarregar de judicializar o tema e acionar o Supremo Tribunal Federal. O embate com a oposição sobre o veto tende a se dar mais no discurso político do que na articulação com o Congresso. Há, por exemplo, a intenção de estimular a mobilização da sociedade civil contra a redução de penas. É um movimento que reforça a polarização entre governo e bolsonaristas, alinhando a estratégia eleitoral de Lula. Mas os bastidores, apesar do embate político sobre a redução de penas, a relação entre o Congresso e o Executivo está em bons termos. Já foram dados, por exemplo, diversos sinais em favor da aprovação de parte da agenda estratégica do governo para o ano eleitoral, que ainda aguarda aval dos deputados e senadores. Um exemplo de uma lei de interesse de Lula, que já está bem engatilhado, é o de regulamentar o trabalho de entregadores por aplicativo. Também há indicadores considerados positivos, segundo os relatos, em relação à conclusão da tramitação de projetos como a PEC da segurança. O cenário não significa que Lula terá vida tranquila. Pode azedar o clima, por exemplo, a indicação de que o petista vetará parte das emendas aprovadas pelos parlamentares. O Planalto alega descumprimento do acordo que estabelece um teto para a evolução dos recursos no ano a ano. No ano passado, por exemplo, o governo pagou um recorde de quase 32 milhões em emendas parlamentares. Bem, gente, vamos aguardar, né, o que vai acontecer realmente, né? O Lula, ele vetou, mas os deputados, né, eles podem reverter a situação, e eu acho que vai acontecer, né, o que nós estamos imaginando. Eles vão conseguir aí diminuir a pena desses envolvidos em 8 de janeiro e na trama golpista. Vamos aguardar, porque as informações são muito importantes, e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!